Santo. Amém. Muito boa noite. Espero que todos estejam bem, como nós fazemos sempre. Vamos começar rezando para que o vídeo de hoje saia, né, de acordo com a vontade de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima, Mãe da Igreja e Nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos rezar, já rezamos, graças a Deus, já nos encomendamos a Deus. Então agora vamos continuar aí fazendo os nossos vídeos. Eu só quero pedir a vocês que continuem se inscrevendo, divulgando o nosso canal, tá? Compartilhe aí com outras pessoas os nossos vídeos, para que outras pessoas também possam ter acesso, não é, ao nosso conteúdo, tá? Escola Teológica Católica, um curso de teologia de graça pela internet, onde ensinamos a palavra de Deus, ensinamos o catecismo da igreja e toda a doutrina católica. Então, esse ano, eu me propus a fazer a vida dos santos, de muitos santos. O Papa João Paulo II, quando ele veio aqui no Brasil, uma das vezes que ele veio aqui no Brasil, ele veio 3 vezes no Brasil, uma das vezes ele falou: o Brasil precisa de muitos santos, não é? E a igreja precisa de muitos santos. Então, eu resolvi fazer a vida dos santos, tá? Daqueles mais conhecidos, outros nem tão conhecidos. E, graças a Deus, eu possuo aqui na minha casa um acervo de livros que eu gosto muito de ler. Por exemplo, a vida dos santos. Eu tenho muitos santos aqui que eu já fiz a vida deles, não é? E hoje eu quero falar sobre uma santa que é muito conhecida, não é? Mas hoje você vai ver a maravilha que era, não é, essa mulher extraordinária. Eu fiz aí há pouco tempo a vida da irmã Dulce, a nossa santa brasileira, canonizada há pouco tempo. E hoje eu vou falar de uma santa que é praticamente, né, parecida com a irmã Dulce, as obras, a fé, não é? Então, de quem que eu estou falando? Eu estou falando de Madre Teresa de Calcutá. Tá? Eu tenho um livro dela aqui, contando a vida dela. Tá? Eu sempre gosto de mostrar um livro. Ó. Santa Teresa de Calcutá, a Santa das Sarjetas. Olha o título do livro. Santa Teresa de Calcutá, a Santa das Sarjetas. Eu vou explicar por que esse título. Tá? Então, eu comprei esse livro, já li, maravilhoso. Como eu tenho aqui a vida de muitos santos, tá? E o livro, gente, ele é muito bom, porque ele explica, né, sobre a vida dos santos. Alguns eu já fiz aqui a vida deles, e alguns eu vou, se Deus quiser,
fazer a vida deles aqui, com a graça de Deus. Inclusive, eu tenho aqui livros contando a vida de vários santos. Alguns eu já abordei a vida deles aqui no canal e outros ainda não, mas vou abordar se Deus quiser. Então eu quero mostrar para vocês, tá? Alguns que eu tenho aqui na minha mini biblioteca, tá? O primeiro que eu comprei foi sobre São Bento, o pai da Europa, São Bento. São Bento, gente, é aquele que escreveu aquela oração: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, bebe tu mesmo teu veneno. Entendeu? Então, gente, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Então, São Bento, né, ele era um monge e ele tinha muitos embates com o demônio, e ele escreveu, né, essa oração, que é um mini exorcismo, é uma oração de libertação. Então, foi o primeiro livro que eu comprei falando da vida dos santos, foi a história de São Bento. Eu já fiz um vídeo aí, tá, no canal, é só você ir lá na playlist Vida dos Santos e você vai ver que eu já fiz a vida de São Bento. Esse aqui é conhecidíssimo, não é? Santo Antônio, a arca do Evangelho. Gente, Santo Antônio, fala que é o santo casamenteiro, tá aí com o menino Jesus no colo, mas Santo Antônio foi muito maior do que, muito mais do que um santo casamenteiro. O homem tinha uma pregação, ele convertia muita gente só na pregação, não é? Fez muitos milagres já em vida. Eu fiz aí sobre a vida de Santo Antônio, não é? E depois que ele morreu, a língua dele ficou intacta. Ele pregava tão bem a palavra de Deus que a língua dele ficou intacta. Está lá até hoje, na igreja de Santo Antônio. E ele era franciscano, ele era seguidor de São Francisco de Assis. Mas olha que interessante, São Francisco não era padre, Santo Antônio era um sacerdote. Santo Antônio se ordenou padre. A arca do Evangelho, por quê? Porque ele convertia muita gente com a pregação dele. Então eu comprei, né? E já fiz aí um vídeo sobre Santo Antônio também, tá aí no canal. São José de Anchieta, aí. Ele não nasceu no Brasil, mas ele veio para o Brasil, o apóstolo do Brasil. Ele veio junto com o padre Manuel da Nóbrega, né? Manuel de Nóbrega, evangelizar aqui o Brasil, quando o Brasil foi descoberto lá em 1500. Não é? Os índios eram canibais, e os índios, ele converteu os índios. Depois, quando ele morreu, os índios carregaram ele, o corpo dele. Converteu muitos índios, batizou muitos índios, aprendeu a língua dos índios. Eu já fiz um vídeo também, tá aí no canal, se você quiser aprender sobre São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil. E ele é padroeiro do Brasil junto com Nossa Senhora Aparecida. Muita gente não sabe disso, tá? Nossa Senhora Aparecida e São José de Anchieta são padroeiros do Brasil, tá bom? Aí, São Benedito, também já fiz um vídeo sobre São Benedito, tá aí no canal. O Santo Mouro, tá? Negro, gente, filho de escravos, era cozinheiro, não é? Mas nós temos aqui em Itaperuna a igreja de São Benedito, não é? Eu me confesso sempre lá, às vezes eu me confesso lá. Hoje quem está, o padre Estevão, que ficou lá muitos anos, agora quem está lá na São Benedito é o padre Gilmar. Um abraço aí ao padre Gilmar, tá bom? Ótimo sacerdote. Então, gente, São Benedito também foi um santo maravilhoso, franciscano também, seguidor de São Francisco de Assis. Também já fiz um vídeo aí sobre São Benedito, tá bom? Esse aqui todo mundo conhece, não é? São João Paulo II, o homem que mudou o mundo. Eu ainda não fiz o vídeo sobre João Paulo II, mas eu vou fazer, tá? Tá na minha listinha aqui, breve, não é? Ele teve 3 vezes no Brasil, não é? Foi um papa extraordinário, gente, extraordinário. Não é nada contra os outros, né? Igual eu amo todos os papas, né? Mas João Paulo II foi maravilhoso, né? O homem tinha um amor,
né, pelas pessoas, né, sofreu e mesmo assim não, né, não renunciou ao sofrimento, né, foi um homem que sofreu muito, quase morreu. Eu vou contar a história dele aqui, se Deus quiser, qualquer dia desses. Breve eu vou contar a história do Papa João Paulo II, um homem extraordinário. Eu já falei nele aqui, né, numa das minhas aulas sobre os santos. São Felipe Neri, o apóstolo de Roma, converteu muita gente, não é, para o cristianismo lá, né, em Roma. Não é? Era conselheiro dos papas, muita gente vinha se aconselhar com São Felipe Neri. Tá? Não é tão conhecido aqui no Brasil, mas lá na Itália, não é tido como o apóstolo de Roma. Então eu também farei, se Deus quiser, um vídeo sobre São Felipe Neri. Tá? E tenho também de Madre Teresa de Calcutá, que é a nossa aula de hoje, não é? A Santa das Sarjetas. Por que Madre Teresa de Calcutá é a Santa das Sarjetas? Vou explicar sobre isso daqui a pouco. Tá? Aqui na contracapa do livro eu vou ler e a gente já vai começar a falar sobre essa extraordinária mulher. Não é? Vale a pena, gente. Vale a pena ver a vida de Madre Teresa de Calcutá. Uma mulher à frente do seu tempo. Ela era admirada até por pessoas de outras religiões que nem eram católicas. Inclusive, ela atuou na Índia, eu vou falar sobre isso. A atuação dela foi lá na Índia, onde não é cristão. A Índia não é cristã. A Índia é hindu. Não é? E uma mulher cristã fez o bem sem olhar a quem. Nós vamos falar sobre ela. E você vai entender quem foi Madre Teresa de Calcutá. Santa Teresa de Calcutá. Então vamos lá. Muitos já ouviram falar de Madre Teresa de Calcutá. Eu creio que sim. Muito conhecida, né? Mas poucos conhecem com profundidade. Então você já pode ter ouvido falar. Mas será que você conhece a vida dela com profundidade? Então leia esse livro. Você vai ficar apaixonado por essa mulher. Como você vai ficar por Irmã Dulce, que eu fiz aí o vídeo da Irmã Dulce. É a mesma coisa. Você vê a vida da Irmã Dulce, você vê a vida de Madre Teresa, é a mesma coisa. Não é? Com profundidade, a imensa obra de caridade, ou seja, de amor, que ela realizou na Índia. Tá vendo? Ela não realizou aqui no Brasil e nem nos países cristãos. Na Índia. Na Índia, gente, pra você ter uma ideia, eles adoram a vaca. A vaca na Índia é uma deusa. Você não pode comer carne de vaca na Índia, não, porque lá ela é uma deusa. E foi lá que Madre Teresa resolveu evangelizar. Ela não queria saber se era cristão, se não era cristão. Ela amou. Entendeu? Ela fez aquilo que Jesus falou. Amar o próximo como a ti mesmo, independente da religião, da cor. Ela não queria saber. Especialmente em Calcutá, onde recolhia pobres morrendo pelas calçadas de fome, doenças e desnutrição. Por isso que a igreja ensina que a fé sem obras é morta. Você vê um irmão morrendo, né, e você pode ajudar e não ajuda, a fé não vai te salvar. Por isso que era a briga da igreja na época da reforma do Lutero. O Lutero falou, só basta fé. Não, senhor. Por isso que São Tiago diz, a fé sem obras é morta. Então, Madre Teresa mostra, e a igreja ensina, que nós temos que ter a fé agindo pelo amor, pela caridade. Não adianta nada. Aceitei Jesus e fico de braço cruzado vendo o irmão passar necessidade. Está aí o amor de Deus? Isso está lá na Bíblia. Será que eu amo a Deus que eu não vejo se eu não consigo amar aquele que eu vejo? Isso é hipocrisia. Aceitei Jesus. Mas se você não consegue amar aquele que você está ali do seu lado, você ama Deus que você não vê? Então, Madre Teresa não. Madre Teresa, ela amou, mas amor com atos. Eu sempre falo isso, às vezes, para os casais. Não é? Mas não é só para os casais. Amar, você tem que provar. Prova que não é prova, não é prova.
Você que é professor, você não tem que provar seu aluno? Se ele tirar 10, você tem que dar 10. Se ele tirar 5, você tem que dar 5. Se ele não fez nada, você tem que dar 0. Senão você não é um bom professor. Se o aluno não fez nada e você dá 10 para ele, ele vai ficar pior ainda, porque ele não estudou nada e você está dando 10 para ele. Então, prova que não é prova, o amor é a mesma coisa. O amor tem que ser provado. É isso entre marido e mulher e também na parte de Deus também. Ah, eu amo a Deus, mas você tem que provar. E como que eu provo? Amando o meu irmão, que Jesus disse isso. Quando você faz para o menor do meu irmão, é a mim que você fez. Então, toda ajuda que você dá àquele que precisa, você está vendo Jesus nele, independente se ele é cristão ou não. Mas eu vejo Jesus em você, é o que o Padre Léo falava. Não é? Eu tenho que ver Jesus no outro. Se eu não vejo Jesus no outro, eu só vejo defeito no outro. Por que a gente só vê defeito no outro? A gente só fala mal do outro. Por que a gente só coloca apelido no outro para denegrir o outro? Você não vê ninguém botar apelido no outro para elogiar o outro. Ah, o careca. O magrelo. O gorducho. É só para denegrir o outro. Mas nunca qualidade. Você nunca dá um apelido ao outro para poder elogiar o outro. É sempre para denegrir. Entendeu? Por isso ela foi chamada de a Santa das Sarjetas. Porque ela tirava as pessoas da rua, independente se era cristão ou não. Ela não queria saber se a pessoa era cristã ou não. Porque ela via Jesus no outro. Madre Teresa fundou em 1948 a Ordem das Missionárias da Caridade, ou seja, ela queria ser missionária. Ela não queria ficar presa ali dentro da igreja, só rezando, não. Ela queria sair para levar a palavra de Deus, mas não só levar a palavra, levar também, né, tirar as pessoas, né, do pecado, né, e tirar as pessoas da rua. Dar uma dignidade para as pessoas. Uma missão que nos anos 90 já contava com mais de 4.000 religiosas e dirigia mais de 500 orfanatos e centros de caridade em todo o mundo. Olha aí, por isso que eu falei que a Igreja Católica, gente, é a igreja que mais fez caridade no mundo. É só você ver a vida dos santos. Pega aí Madre Teresa, pega aí Irmã Dulce, pega aí os outros santos, você vai ver. Ah, a igreja é rica. Só falam isso. Que a igreja é rica, que o Vaticano é rico. Mas e o bem que a igreja... Você já viu alguém dizer isso? Isso que eu estou contando aqui para você, você já viu a mídia dizer? Você já viu isso na televisão? Você já viu isso no jornal? Nos canais? Na mídia, de uma forma geral? Você já viu falarem disso? Dessas coisas boas que a igreja faz? Que os santos fizeram? Não. Para denegrir a igreja, um padre fez alguma coisa errada, já vai para a mídia. Agora, e as coisas boas que a igreja faz? Você vê alguém dizer alguma coisa? Isso aqui, você já ouviu falar? Duvido. Neste livro você vai conhecer e se emocionar com impressionantes relatos de tudo que esta santa mulher de Deus fez pelas crianças abandonadas, tirando as crianças da rua. É o que eu falei, nada contra os animais, gente. Nada contra os animais. Mas tem gente aí preocupado em salvar animal. Igual aquela enchente lá, o cavalo. O cavalo, tem que tirar o cavalo lá de cima do Rio Grande do Sul. Tudo bem, tem que tirar o cavalo, mas também tem que tirar as crianças abandonadas, né, da rua. Não é? E você vê alguém preocupado em tirar as crianças da rua? Não é? Então tem gente preocupada em tirar o animal da rua, mas e as crianças que estão? E aquele que está lá passando frio, né, fome, morrendo, né, no Brasil, de frio agora, no frio agora, não tem um agasalho para vestir. Tem que preocupar com o animal? Tudo bem, se preocupe com o animal, mas primeiro tem que se preocupar com o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. É isso que Madre Teresa fez. Fez pelas crianças abandonadas,
leprosos morrendo à míngua, e a lepra é contagiosa, a gente sabe que a lepra pega, e ela não estava nem aí. E pelos idosos e doentes abandonados à morte. Quantos morreram nos braços de Madre Teresa de Calcutá? Vários. Não foi só um, não. Vários. Morreram nos braços dela, na rua. E você sabe disso? Você viu a mídia falar isso? Tá? Então, gente, eu quero falar aqui rapidamente. Não vai dar pra gente falar tudo. Ok? Eu quero ler aqui o índice do livro para você comprar o livro, ler, porque eu não vou poder falar tudo aqui com 40, 50 minutos de vídeo sobre Madre Teresa. O livro, ele tem quantas páginas? O livro tem 160 páginas. Então, se você quiser adquirir, você vai ler tudo que está aqui no livro, que eu não vou ter tempo de falar tudo, eu vou fazer um resumo, mas eu quero colocar aqui tudo que o livro aborda, tá? No índice aqui do livro, para você comprar e você adquirir e poder aprofundar na vida dessa mulher extraordinária. Vai mudar a sua vida. Se você ler esse livro, você não vai ser o mesmo, você vai ser um outro cristão. A menos que você tenha um coração muito duro, de muita pedra. Tá? Mas eu tenho certeza, se você ler esse livro de Madre Teresa, você vai mudar a sua vida. Você não vai ser uma pessoa que vai ficar reclamando de tudo. Você vai ajudar as pessoas que você pode ajudar. Claro que nós não podemos ajudar todo mundo, mas pelo menos aqueles que estão ao nosso alcance. Às vezes um agasalho que você doa, né? Às vezes aquela comida que está sobrando, aquela roupa que está sobrando, você pode doar para alguém. Você pode doar uma cesta básica para uma família carente. Não é? Então eu tenho certeza, depois que você ler esse livro, a sua vida vai mudar. Então vamos lá. O que o livro aborda? Tem uma pequena introdução, tá? Quem é Madre Teresa de Calcutá? Aí conta um pouco da vida dela, que eu vou falar resumidamente daqui a pouco. Tá? A cidade de Calcutá, que ficava ali perto da Índia, ok? Onde ela morou, viveu toda a sua vida. Irmã Teresa começa a sua missão. Qual missão? Ela queria ser missionária, tá? Ela não queria ficar presa no convento, mesmo ela sendo freira, né? A gente sabe que ela, né? A freira, ela não recebe uma ordenação, tá? Então eu quero explicar isso para você entender. As irmãs, as freiras, elas não são ordenadas, não é um sacramento, mas elas fazem votos de obediência, pobreza e castidade. Irmã Dulce fez, Madre Teresa também fez. Só que Madre Teresa, ela não queria ficar presa no convento. Ela queria ser missionária, ela queria ir para outros lugares. Ok? O nascimento das missionárias da caridade é a congregação dela que ela fundou para ajudar outras pessoas, ok? Uma atitude ousada, né? Porque não é fácil, gente. Primeiro você precisa de verba, você precisa de dinheiro, você precisa de apoio, patrocínio. Muita gente ajudava ela, muita gente não ajudava. Não pense você que só tinha gente que falava bem de Madre Teresa, não. Eu já vi na internet aí várias gente metendo pau em Madre Teresa de Calcutá, falando mal dela. Assim como falaram mal de Irmã Dulce, que Irmã Dulce não é santa, eu já vi gente falando que Madre Teresa também não é santa. Faz a metade do que Irmã Dulce fez, do que Madre Teresa fez. Você que fala mal, se você ler esse livro, e se você falar mal de Madre Teresa, eu te desafio a você fazer a metade do que ela fez. Aí você fala, porque é muito fácil você criticar o outro, falar mal do outro. Mas será que você faz a metade do que essas pessoas fizeram? Eu duvido. Quem lê esse livro de Madre Teresa e fizer a metade do que Madre Teresa faz, deixa aí os comentários aí. Eu fiz o mesmo que Madre Teresa fez. Mas tem que provar, não é só falar. Gente, eu vou morrer e não vou fazer metade do que essa mulher fez. Eu não. Por isso que eu falo que eu vou pro purgatório, eu não vou pro céu. Eu não consigo fazer metade do que essa mulher fez. Sem recurso, sem dinheiro, incompreendida muitas vezes.
Entendeu? Porque ela fazia, gente, como eu falei, não é só para os cristãos, não, para quem não era cristão também. E até pessoas de dentro da igreja não entendiam. Como que ela pode fazer por aquele homem, por aquela mulher que não é nem cristã? Porque, como eu disse, a Índia não é cristã, a Índia é hindu. Entendeu? Então, nem um colchão para um postulante. Olha aí, então ela não tinha nem onde dormir no começo. A pobreza era muito grande. Se você vê a pobreza que era ali na época de Madre Teresa, não é igual hoje, que tinha os recursos que tem hoje, não. Na época dela era a pobreza extrema. Um jovem engenheiro segue Madre Teresa. Ela começou a ter muitos seguidores. E você sabe, quando a pessoa tem muitos seguidores, a inveja come solta, né? Os primeiros encontros dolorosos com as pessoas na rua, como eu já falei, né? Crianças, né? Leprosos, pessoas doentes que às vezes morriam nos braços dela. Entendeu? Um leproso morre em seus braços. Está aqui, ó, na página 99. Tá vendo? Um leproso morreu nos braços dela. Por que fazes isso? Gente, eu já contei essa história aqui mais de uma vez, mas eu vou contar de novo. Está aqui na página 31. Por que fazes isso? Ela tratando de pessoas que não eram cristãos. E o rapaz morrendo falou, mas irmã, eu não sou cristã. Eu sou hindu. E ela com a roupa de freira, mas eu vejo Jesus em você, ela falou. E o homem falou, bendito seja Jesus. E morreu. Bendito seja Jesus. Gente, isso é amar. Esse é o amor verdadeiro. Se a gente conseguir fazer isso, foi meu filho quem me jogou. Jovens envolvidos com roubos. Um jovem recuperado. Então ela começou, né, a trabalhar com jovens. Ela trabalhava com crianças, ela trabalhava com jovens, ela trabalhava com adultos. Ela não queria saber. Ela queria tirar aquelas pessoas da rua, do mal. Não é só da rua, do mau caminho. Os doentes e aqueles que estavam levando uma vida errada. As casas das missionárias da caridade. Tá? Então aí ela começou a conseguir verbas para poder levar essas pessoas para, né, algum abrigo, algum lugar, não é? Primeiro tinha que pedir autorização da igreja. Ninguém pode fazer nada sem autorização da igreja, não é? A cidade das crianças, a cidade dos leprosos, tá? Então ela começou a levar, não é, as crianças para, né, os lugares, os leprosos separados, porque a lepra pegava, não era contagiosa, tá? O auxílio da providência divina, sempre rezando, sempre com, né, indo à missa, sempre com seu terço na mão, né, devotíssima de Nossa Senhora, devotíssima dos santos, não é? Tudo que ela ia fazer, primeiro, ela ia na igreja, ia na missa, rezava o seu terço, aí sim. Aí ela ia para a rua para poder fazer a sua obra. Tá? Papa Pio VI e o pobre. O prêmio João 23. Olha aí, os papas dando prêmios para ela, para as coisas que ela fazia. Todos os papas, não é, da época de Madre Teresa, não é, aprovaram tudo aquilo que ela fazia, porque ela não fazia nada por conta própria, sempre pedindo autorização à igreja, porque obediência, castidade e pobreza. Esses 3 votos que as freiras fazem. A obra se espalha por todo o mundo. Aí, então a obra dela começou a se espalhar pelo mundo. As irmãs missionárias na Irlanda e nos Estados Unidos. Então começou a se espalhar. O grande conflito em Bangladesh. Por quê? Porque é o que eu falei. Quando a coisa começa a expandir, tem as invejas. Não é? Então, tem as incompreensões.
não é? Tem a parte boa, né? E também tem a parte ruim, que é as invejas, não é? A pessoa querendo puxar o seu tapete, mas ela continua firme. A formação e a vida espiritual, então, a vida espiritual dela. O segredo da força de Madre Teresa, a oração, a Santa Missa, né? A exigência para ser missionária. A primeira a chegar à capela para rezar, tá vendo? Ela era a primeira a chegar na capela para rezar. É mole? Conversa com o cardeal Comastre, tá vendo? Sempre conversa com os em obediência, né, à igreja. A oração de Madre Teresa, uma mulher de oração. E você? Você é uma pessoa de oração? Ah, eu rezo. Lá uma vez ou outra. Madre Teresa não saía para fazer nenhum trabalho sem rezar. A noite escura da fé. Madre Teresa pensou em desistir de tudo. Quantas vezes você também já pensou em desistir? Eu também já pensei em desistir. Não da vida. Eu nunca pensei em suicídio, nada disso. Desistir de servir a Deus, desistir de continuar na igreja. Quantas vezes? Nós somos assim mesmo. E o santo, ele é santo por causa disso. Porque ele mostra as suas fraquezas. Todos nós as temos. Quem de nós nunca pensou em desistir? No próprio canal. No começo, né? Depois você, às vezes você desanima, aí depois alguém vem e te dá aquela força novamente, você te impulsiona. Mas isso é a coisa mais normal do mundo. Então ela também teve a sua noite escura da fé, ela também pensou em desistir. Isso é o quê? É o demônio. O testemunho do seu confessor, ou seja, do padre, ela sempre se confessava. Tá vendo? Todos os santos, gente, se confessavam. E você se acha melhor do que os santos? Ah, eu não vou me confessar com o padre. Os santos, eles se confessam. Os santos, eles se achavam os maiores pecadores. Eles não se achavam santos. Por isso são santos. O que Jesus falou? Aquele que se humilha será exaltado. Aquele que se exalta será humilhado. Tá vendo? Todos os santos se confessavam. E várias vezes. Não era uma vez só, não. Eles queriam se confessar. Porque se sentiam os maiores pecadores. Histórias contadas por Madre Teresa, tá? Aí aqui tem, não é? Eu não vou ler só para a gente poder ganhar tempo. Então ela conta aqui várias histórias, né? Da vida dela e também do relacionamento dela com Deus, tá? Muitas coisas, né, do relacionamento, não é? Dela com o próprio Deus, tá? Discurso histórico contra o aborto. Por que muita gente não gostava de Madre Teresa? Porque ela batia o dedo na cara e botava o dedo na ferida. Eu sou contra o aborto. O aborto é um crime. Não é só na Índia, não, no mundo todo. Ela falou isso lá na ONU. Por isso que muita gente não gostava de Madre Teresa. Não é todo mundo que gostava dela, não. Tem a gente que não gostava dela. Porque ela falava rasgado contra o aborto. Aborto é um crime. Você está matando uma vida. Tá? Carta ao médico que fazia aborto. Ela mandou uma carta ao médico que praticava aborto. Porque a igreja ensina que o aborto é a pessoa, não é só quem faz, não. O médico também é excomungado. É excomungado a pessoa que fez, o médico, quem pagou, todo mundo está excomungado. E ela mandou uma carta para o médico que fazia aborto. Entrevista com Madre Teresa. Olha, então você vai ver aqui uma entrevista que fizeram com ela, não é? Ensinamentos de Madre Teresa de Calcutá. Isso aqui que você tem que aprender. Para você praticar. Não é? Ela fala sobre a alegria. Então o santo tem que ser alegre.
Está lá, Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Com tanto problema que ela tinha, você acha que ela tinha motivo para se alegrar? São Paulo também estava preso. Quando ele escreveu a carta aos Filipenses, São Paulo estava preso. Como é que uma pessoa que estava presa pode se alegrar? Maria Teresa também, ela tinha tantos problemas, mas ela fala sobre alegria. Porque alegria, ela não está falando de euforia, que o mundo prega aí. Não, alegria. Alegria, gente, é uma coisa que vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Não é farra. Não é essa farra aí de festa, que você fica um pouquinho alegre e daqui a pouco já está triste de novo. Não, não é isso que ela está dizendo. Não é isso que os santos estão falando. Alegrai-vos sempre no Senhor. Essa alegria vem de Deus, é um dom do Espírito Santo. Sabia disso? Dom não, é um fruto do Espírito Santo. Alegria. Sobre o amor. É o que ela mais... Ela falava, gente, ela pregava aquilo que ela fazia, que ela vivia. Não é só pregar, ela pregava, mas ela pregava o que ela vivia. Porque uma coisa é você falar, mas não adianta nada você falar se você não faz. Mas por que ela pregou e falou? Porque ela fazia, ela pregava e falava. Assim como Jesus. Jesus amou até o fim. Não é verdade? Então por isso que Jesus falou do amor. Maria Teresa a mesma coisa. Por quê? Porque ela não só falou, ela falava e praticava. Sobre a oração. Uma mulher de oração. Gente, quem não reza não vai aguentar a vida, né? Vai desistir fácil. Principalmente quem trabalha para Deus. A gente que trabalha para Deus, se a gente não rezar, a gente vai desistir. Porque tem tanta gente querendo puxar o nosso tapete e nos derrubar. Então, se a gente não tiver em sintonia com Deus, esquece. Sobre Deus, olha aí, então ela falando sobre Deus, o relacionamento dela com Deus, não é? Sobre a beleza da vida. A vida, gente, é o maior dom que Deus nos deu, é a vida. E nós só temos uma vida para salvar. A vida é uma maravilha, mas você tem que saber viver. Plagiando aquela música do Roberto Carlos. É preciso saber viver. E o bem e o mal existe, você pode escolher. Se o bem e o mal existe, aliás, se o bem e o mal existe, não, existe. Mas quem escolhe é você. Entre o bem e o mal, está lá no Deuteronômio, a bênção e a maldição. Quem escolhe? Você. Então, a beleza da vida, mas tem que ser bem vivida, para depois você colher na outra vida, que é a que nos interessa, que é a vida eterna. Sobre a santidade. Já falei, torno a dizer, sem santidade ninguém vê a Deus. Hebreus 12:14, sede santos como eu sou santo, Deus falando. Então os santos, todos eles escreveram sobre isso. Fugir do pecado, buscar a santidade, para a gente poder encontrar com Deus quando a gente morrer. Alguns escritos de Madre Teresa. Então a igreja analisou todos os escritos de Madre Teresa, não tem um erro teológico, por isso que foi canonizado. A mais bela de todas as coisas, nunca se detenha, o que é a vida, tudo escritos dela. Prece, ou seja, as orações que ela fazia, viva o melhor que puder, tá vendo? O que eu acabei de falar. Cada um com seu voo. Ou seja, quando Deus nos chamar, Deus vai chamar cada um em particular. Nunca desista dos seus sonhos. Olha aí. O homem que não sonha, gente, esquece. Quem não sonha... eu nem sonho mais, não tenho nem sonho mais. Né? Diz que o homem é do tamanho do seu sonho. Né? O homem que eu estou falando é um ser humano. Né? Se você não sonha mais, lamento, mas sua vida é um tédio. Senhor, dai-me. Dai-me quem? O Senhor, vós. Dai-me o teu amor. É isso que ela está dizendo. Para ser humilde, é o maior dom que nós temos que pedir a Deus, a humildade. A maior doença atual é qual que é? É a falta de amor. Entendeu? Essa é a maior doença hoje. Devoção à Madre Teresa, beatificação e canonização, o milagre aprovado para a canonização,
Como conseguir uma relíquia de Madre Teresa e novena a Santa Teresa de Calcutá. Então você pode fazer uma novena para Madre Teresa de Calcutá, tá? E eu quero, rapidamente aqui, já estamos com 40 minutos, só colocar algumas coisinhas sobre, né, só sobre, assim, dados sobre ela rapidamente, tá? Ela se chamava Agnes Goncha, muito difícil falar, eu não vou falar. Tá? Ela nasceu na Albânia, na Iugoslávia, no dia 27 de agosto de 1910. Tá? Sua cidade, né, muitos anos depois, foi arrasada por um terremoto. Olha só, é mole? Ela estudou num colégio dirigido por um padre jesuíta, também diretor espiritual dela. Tá vendo? Então, desde jovem, ela estudou num colégio de padres e de freiras. Ok? Tinha muito naquela época, né? Naqueles anos, os jesuítas inauguraram uma missão perto da cidade de Calcutá, na Índia, né? Onde ela morava. Ok? De lá chegaram cartas impressionantes descrevendo a situação de extrema miséria daquela gente. Com apenas 12 anos de idade, né, Agnes, que era o nome dela, não é? Ouvia nas reuniões do seu grupo a leitura daquelas cartas e começou a pensar: gostaria de partir para a missão de Calcutá, era o início da sua vocação. Então ela sempre quis ser missionária. Com 12 anos ela já sentia vontade de ser missionária. Em 1928, quando completou 18 anos, pensou, não é, numa forte atração para ser missionária. Aprofundou na sua vida de oração e pediu conselhos a Deus. Tá vendo? Então ela pedia a Deus, né, para que colocasse se realmente era a vocação dela de ser missionária, não é? Aí ela dizendo: como posso estar certa de que Deus me chama? Perguntou, né, ao seu confessor, ou seja, ao padre, né, que ela confessava, né, o seu diretor espiritual. E ele lhe respondeu: através da alegria. Então ela sempre foi uma mulher muito alegre, tá vendo? É o que nós já falamos, tá? Então aí ela, né, por causa dessa alegria que ela tinha, dessa vontade que ela tinha, não é? Ela então começou a querer, né, ser missionária, ok? Com autorização dos seus pais, foi admitida entre as irmãs de Loreto, com sede na Irlanda e muitas missões espalhadas na Índia. Agnes passou um breve tempo em Dublin, na Irlanda, e depois foi enviada para a Índia, onde ensinava no colégio de Calcutá. Tá vendo? Ensinava o quê? As coisas de Deus. Então ela sempre, né, gostava de estudar as coisas de Deus, a vida dos santos, não é? O colégio ficava no bairro mais elegante, frequentado apenas pelas filhas das famílias mais abastadas da cidade. Irmã Teresa trabalhou como diretora do colégio durante alguns anos. Em 1943, no auge da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, onde milhões de pessoas morreram de fome, né, a imagem dessas vítimas, não é, que morriam nas ruas de Calcutá, atormentava Madre Teresa. Então, ela ficou com mais vontade ainda, né, de evangelizar, ok? Então, ela pediu, né, a superiora, toda freira tem a superiora. Então, ela pediu a superiora da sua congregação e ao arcebispo de Calcutá, tá, para deixar o convento para viver com os pobres. Então, ela queria deixar o convento para viver com os pobres, ok? Contudo, não obteve autorização do bispo. Por quê? Porque ela ainda era muito nova, não é? Então o bispo não autorizou. Ela não questionou, aceitou, continuou rezando, tá? Ela sabia que esse desejo vinha de Deus, tá? E ele próprio providenciaria tudo.
Ela bem sabia que os bispos não podem permitir a fundação de uma congregação todas as vezes que uma religiosa simplesmente desejasse isso. Então, o bispo não podia aprovar de qualquer jeito, tinha que, né, dar um tempo, saber como que, né, ia acontecer isso, mas depois ela vai conseguir. E depois ela vai conseguir, não é? Embora não tivesse autorização, Madre Teresa viveu com os pobres, continuou a pensar no assunto e começou a sentir que muitos santos na igreja fizeram o mesmo. São Vicente de Paulo, São José de Cotolengo e São Francisco de Assis. Finalmente encaminhou seu pedido ao Papa Pio XII, que em 7 de agosto de 1948 aprovou a sua solicitação. Então aí sim, o Papa aprovou então a congregação dela. Agnes poderia deixar o convento e viver entre os pobres sob a responsabilidade do arcebispo. Tá? Em resposta a Deus, era a resposta de que ela esperava. A partir daí, deixou o hábito religioso e vestiu o hábito branco, como as mulheres indianas pobres, tendo apenas um par de sandálias nos pés e alguns trocados no bolso, e uma grande fé na alma. Assim, Madre Teresa empenhava-se nas favelas da imensa periferia. Então, ela saiu do convento para ir para as favelas para poder cuidar dos pobres. Mais de uma década depois de começar o seu trabalho, em 1965, a Santa Sé do Vaticano aprovou a Congregação das Missionárias de Caridade e entre os anos de 1968 e 1989 estabeleceu a sua presença missionária em países como Albânia, Rússia e Cuba, que é comunista, hein? Canadá, Palestina, Bangladesh, Austrália, Estados Unidos da América, Ceilão, Itália, Antiga União Soviética e China. China, Cuba e Rússia, gente, países comunistas, e ela não queria saber. Olha só, olha a ousadia do santo. O reconhecimento do mundo pelo seu trabalho concretizou-se com o prêmio Templeton em 1973 e com o prêmio Nobel da Paz no dia 17 de outubro de 1979. Sabemos que Jesus é o príncipe da paz. E ela ganhou também o prêmio, né, Nobel da Paz. Em 79, Madre Teresa recebeu o prêmio Nobel da Paz. Em 1980, recebeu a ordem, né, nos Estados Unidos, que a nomeou, e muitas universidades lhe conferiram o título honorífico de causa. Homenagearam ela pelas obras que ela fazia. Seu trabalho, ainda que alcançasse toda a enfermidade social, não era apenas um trabalho social. Na visão de Madre Teresa, de dar de comer ao faminto, né? Aquilo que Jesus manda lá em Mateus 25. Tá? E cuidar do moribundo não eram fins em si mesmo, mas uma participação na própria obra de Cristo, de amor, redentora de Jesus pelos mais pequenos e perdidos. Tá vendo? Muito elogiada por inúmeras pessoas, governos e organizações, Madre Teresa também foi duramente criticada, já falei. Especialmente por suas posições contra o controle da natalidade, ou seja, as pessoas não querem mais ter filho. Isso é bíblico. Crescer e multiplicar, não é? E ela falava rasgado mesmo. Casamento é para ter filho. Do aborto, que eu já falei. E da contracepção, também para evitar filho. As mulheres começaram a se castrar e os homens a se castrar para não ter filho. Também foi criticada pelas condições das casas dos moribundos, dos quais ela cuidava. Tá vendo? Falei com você? O Conselho Mundial Hindu destacaram-se nas críticas a Madre Teresa. Madre Teresa morreu em 1997, aos 87 anos, de ataque cardíaco, quando preparava um serviço religioso em memória da princesa Diana de Gales,
sua grande amiga, que faleceu num acidente automóvel em Paris. Tratado como um funeral de Estado, recebeu honras de Estado, hein? Não é para qualquer um, não. Vários foram os representantes do mundo que estiveram presentes para prestar homenagens. As emissoras do mundo inteiro transmitiram ao vivo durante uma semana os milhões que queriam vê-la no estádio lá de Calcutá, onde ela foi velada. Madre Teresa encontra-se sepultada no convento de Calcutá, em Bengala Ocidental, na Índia. Em 1948, um ano depois da Índia se tornar independente, que Madre Teresa de Calcutá fundou a Ordem das Missionárias da Caridade, uma missão que já nos anos 90 contava com mais de 4.000 religiosos e dirigia mais de 500 orfanatos e centros de caridade em todo o mundo. Durante meio século levou a cabo um trabalho social em Calcutá com as missionárias da caridade, a congregação que fundou após uma experiência mística e em 1979 foi distinguida com o Prêmio Nobel da Paz. As missionárias da caridade contam hoje com cerca de 3.600 irmãs professas, freiras que fazem o trabalho que Madre Teresa fazia, e 410 noviças que estão se preparando para fazer os votos. Em 6 noviciados, Calcutá, Filipinas, Tanzânia, Polônia, Roma e Estados Unidos. As postulantes são 260. No total, são cerca de 4.270 missionários, distribuídos em 119 países. As irmãs pertencem a 79 nacionalidades diferentes. Contam com 560 casas missionárias. É mole? Madre Teresa foi beatificada em 2003 pelo Papa João Paulo II e canonizada em 2016 pelo Papa Francisco na Praça de São Pedro, no Vaticano, em Roma. Eu sei que já estamos aí com 52 minutos, mas eu quero colocar aqui para você como foi a beatificação e a canonização de Madre Teresa, só para a gente encerrar. Madre Teresa faleceu em setembro de 1997, 6 anos depois, foi beatificada em 19 de outubro de 2003, após a igreja comprovar o milagre ocorrido com Mônica Besra, uma indiana que recebeu a cura milagrosa de um tumor no estômago, de forma inexplicável, graça que foi atribuída à intercessão de Madre Teresa. Então, para beatificar um santo, eu já expliquei, precisa de um milagre, para canonizar 2 milagres. Tá? O Papa Francisco a declarou santa em uma missa celebrada na Praça de São Pedro, no Vaticano, no dia 4 de setembro de 2016, frente a 100 mil fiéis. O Papa Francisco disse, como é que o Papa proclama, quando ele proclama um santo, ele não erra. Olha o que o Papa disse. Declaramos a Beata Teresa de Calcutá, tá vendo? Então, quando o Papa decreta alguma coisa, está decretado, ele não volta atrás, ele não erra, ele tem assistência do Espírito Santo, ok? E a inscrevemos entre os santos, decretando que seja venerada, não adorada, tá vendo? Então, a palavra correta, venerada, nunca adorada, só Deus pode ser adorado. Como tal por toda a igreja, tá vendo? O beato só pode ser venerado na terra dele, já o santo na igreja inteira, a igreja universal católica, tá? Conhecida em vida como a Santa das Sarjetas, Madre Teresa de Calcutá foi declarada santa pela Igreja Católica 19 anos após sua morte. Vencedora do Prêmio Nobel da Paz, ela foi uma das mulheres mais influentes dos últimos tempos, aclamada por seu trabalho com os mais pobres nas favelas da cidade indiana de Calcutá. A missa para sua canonização começou com o canto do hino do Jubileu da Misericórdia. Participaram da cerimônia 70 cardeais, 400 bispos e 1,7 mil sacerdotes. O Papa conheceu
Madre Teresa pessoalmente, tá vendo? O Papa Francisco conheceu ela pessoalmente. Por ocasião de um sínodo dos bispos em 1994 em Roma. Então ele nem era Papa ainda, ele era cardeal. Então o Papa Francisco já conheceu ela em vida, Madre Teresa de Calcutá. E para encerrar, qual foi o milagre, né, para ela ser declarada santa? Eu não sabia. Foi foi um milagre de uma pessoa brasileira. Não sabia. Para que haja canonização do santo, é preciso que seja reconhecido um segundo milagre no terceiro e último processo de canonização. No caso de Santa Madre Teresa, foi reconhecido em seu processo o milagre obtido por um brasileiro que sofria de múltiplos tumores no cérebro. Tá vendo? O homem que recebeu o milagre tinha na época 35 anos de idade e estava em lua de mel quando teve de ser hospitalizado às pressas. No hospital em Santos, em São Paulo, ele foi diagnosticado com hidrocefalia e 8 abscessos espalhados pelo cérebro. Durante a internação, sua esposa foi buscar ajuda espiritual com o padre Elmiran Ferreira, padre da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, cidade vizinha de São Vicente. O padre então lhe entregou a medalha de Madre Teresa, a qual a esposa colocou embaixo do travesseiro do marido hospitalizado, além de rezar pedindo por sua intercessão a cura do marido. Então, a esposa pediu a cura do marido e botou a medalhinha de Madre Teresa embaixo do travesseiro dele. Com o esposo inconsciente, no centro cirúrgico, ele ia fazer uma cirurgia, não é? Um dos médicos saiu para buscar um dreno. Nesse interim, o homem acordou, recuperou plenamente os sentidos e tomou café sozinho. A cirurgia marcada para o dia seguinte simplesmente foi cancelada. Deus manifestou o seu poder e a sua misericórdia. Amém. Madre Teresa de Calcutá, rogai por nós. Não é? Tá aí, um milagre, os 2 milagres para reconhecimento de Madre Teresa como santa. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.